Eu tenho orado com as pessoas todos os dias, tanto no Facebook quanto no Instagram, TikTok. Dou uma palavra rápida, um versículo e oro com as pessoas. As pessoas estão interagindo, estão juntos, estão participando, estão enviando mensagem, pedindo oração, pedindo orientação. Então isso é muito importante, você entender que você está de fato colaborando para que Deus haja na vida das pessoas. Um livro sobre oração, como ela funciona, quem orou, quem não orou, como é que funcionou, quais eram os métodos, quais eram os tipos, né? Um livro digital, mas que com certeza vai abençoar muito a vida de cada pessoa que lê-lo. A oração é uma coisa muito importante, a Bíblia inteira está recheada de oração. Se a gente for olhar a quantidade de vezes, né? Minimamente, vamos dizer assim, que teria pelo menos uma passagem por dia para você. Em todo o ano, você teria uma passagem para ler sobre oração na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A Bíblia diz que Deus conversava com Adão, né? Então Adão estava ali tendo comunicação com Deus, que a gente pode dizer que é uma forma de oração, ele e Eva, né? Abraão, que orou, né? O patriarca Abraão, a gente pega ele orando, intercedendo por Sodoma e Gomorra, né? Automaticamente intercedendo pela família do seu sobrinho que estava lá. Os profetas que nós encontramos de monte, que orando, Elias, Eliseu, Pedro orando, né? Por Cornélio, vai lá orar, traz salvação à família de Cornélio, né? Tiago falando de oração, né? Sobre os caminhos da oração, né? Temos João, né? Orando, tanto para escrever o Evangelho, ou as suas cartas, e o Apocalipse, né? Quer dizer, enfim, tanta revelação. Então, homem de Deus que orava, que falava com Deus de fato. É claro que tem aquelas pessoas que foi associada justamente por causa de uma oração, como é o caso de Jabes, né? Jabes que fez uma oração tremenda, né? Você vê uma lista de nomes, as pessoas só vai tendo só os nomes, aí de repente para em Jabes, porque ali vai falar da vida dele, né? Um cara que foi gerado em dor, o nome dele significa dor, e aí ele ora a Deus, né? Pedindo para que Deus o abençoe, que o prospere. A Bíblia diz que ele se tornou mais ilustre que seus irmãos, né? A pergunta é, ele se tornou mais ilustre que seus irmãos porque ele se tornou próspero ou porque ele foi o cara da oração? Isso é importante, né? Talvez a gente não entenda muito isso, mas ele se tornou de fato porque foi o homem que teve coragem de orar, e orar da forma certa. Por que orar da forma certa? Os discípulos de Jesus chegam a Jesus e falam: Jesus, o senhor pode nos ensinar a orar, assim como João ensinou os seus discípulos, né? Jesus falou: sim, eu posso ensinar, né? Por quê? Por que eles pediram para Jesus para ensiná-los a orar? É porque, com certeza, eles achavam que tinha que ter alguma coisa diferente. É porque eles não oravam? Não, eles oravam, com certeza. Eles faziam parte de um ambiente de oração. O ambiente judaico era um ambiente de oração. A questão é saber orar. Eles queriam aprender a orar de forma eficaz. Eles viam Jesus realizando tantos milagres a partir da oração. Eles queriam entender, de fato, como que deveria se orar. A Bíblia diz: orai sem cessar. Então a gente pode orar o tempo todo, né? Mas a gente tem que orar da forma certa, né? Tiago mesmo diz: ó, tem muitos que não recebem porque eles não oram, e tem outros que não recebem porque, apesar de orar, eles oram de forma errada. Então, se eles oram de forma errada, eles não conseguem a bênção, o milagre, entende? Então, quero que você pegue isso. Isso é muito importante, você aprender a orar da forma correta. E como é que eu aprendo a orar da forma correta? Pedindo para Jesus nos ensinar. Ele nos ensina através da palavra. E vamos lembrar que Jesus é a palavra. Então, tudo que tem na Bíblia tem relação com Jesus. Toda a expressão, toda a forma, toda a ideia que Deus colocou na Bíblia tem relação também com Jesus, porque ele é o Logos, né? Ele é o Logos, ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, né? E aí Jesus ensinou o Pai Nosso, né? E aí muitas vezes a gente faz do Pai Nosso tipo com a reza. A reza é aquela coisa decorada, mas o Pai Nosso não tem nada a ver com isso. Apesar que nós podemos orar o Pai Nosso, não há erro nenhum, porque quando você ora o Pai Nosso, você está orando a palavra de Deus. Então não tem nada errado você orar a palavra de Deus, né? O que é errado muitas vezes é quando as pessoas rezam o Pai Nosso. Considera oração aquilo que sai do teu coração, aquilo que de fato fala com Deus, né? E ouve de Deus também. E a reza, que é uma coisa muito religiosa, que você faz de forma decorada, só para cumprir quase que um ritual, né? Jesus falou sobre os fariseus, né? Os seus lábios me adoram, mas seu coração está longe de mim. Então, para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo, o importante é que a gente tenha um coração voltado de fato para falar com Deus, né? E não apenas fazer uma reza ou memorizar umas palavras e ficar falando ao léu. Não, não é isso não. Entenda, é importante demais saber orar. E Jesus então ensinou o Pai Nosso, e ele ensinou, né? Você ora assim, dessa forma, né? Então ensinou um modelo. E Jesus foi o primeiro que começou a chamar Deus de Pai. As pessoas achavam estranho aquilo, né? Mas ele chamava Deus de Pai. Então ele ensina os discípulos a chamarem
Deus de Pai, né? Então começa essa história da identificação. Na oração a gente se identifica, né? É o filho falando com o pai, não é um estranho, é um filho falando com o pai, né? Mas é interessante ainda que, além do pai, Jesus fala, não, ore dessa forma, o Pai Nosso. Então não é apenas pai se identificar como filho, mas Pai Nosso entender que nós não somos filhos únicos. Aliás, o primeiro é Jesus da história, então a gente já seria o segundo. A gente não é filho único de Deus, né? Então com isso, quando eu falo Pai Nosso, eu quero dizer que eu tenho os outros irmãos. Jejum e oração anda meio junto na Bíblia? Anda sim. Nós encontramos na Bíblia também vários momentos em que há jejum e oração. Moisés, o grande libertador de Israel, né, subiu ao monte Horebe e ele estava orando, ficou 40 dias ali jejuando e orando, falando com Deus, né? E nós vamos encontrar outros exemplos também no Velho Testamento, jejuando e orando, né? Daniel com seus amigos orando, jejuando. Aí nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos Jesus fazendo 40 dias de jejum, né? E oração. Então, são diversas coisas que nós vamos tratar nesse livro, que eu acho que é importante. Dos tipos de oração também eu vou comentar, né? A oração de ação de graça, né? Quando você dá graças a Deus. Tem as orações de súplica, quando a gente pede a Deus. Tem as orações de confissão, né? Quando a gente confessa o nosso pecado, nosso erro, né, a Deus, né? Nós encontramos isso enormemente na Bíblia, né? Os livros que falam mais de oração, né? O livro de Salmos está recheado, então é o campeão e automaticamente faz de Davi o cara que mais falou de oração e que mais orou na Bíblia. Será que na Bíblia tem também a oração que não foi respondida? Tem. Se você olha para o Velho Testamento, você vai encontrar Moisés orando. Moisés queria entrar na Terra Prometida. Nós encontramos ele orando e pedindo para atravessar o Jordão, ver a terra, e Deus não permite. Então, foi uma oração que não foi respondida. E nós encontramos também Paulo falando com Deus, também falando que tinha um espinho na carne, e pedindo para Deus, que orou várias vezes para Deus, e Deus acabou não atendendo daquela forma que ele esperava, né? Esse espinho na carne, uns dizem que era a doença nos olhos, né? Que ele tinha um problema nos olhos, outros dizem que eram pessoas que perseguiam ele, mas enfim, apesar da Bíblia não mencionar, a frase de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se nós não soubermos orar, as respostas não virão. É o que diz Tiago, né? Então vamos aprender a orar e Deus vai nos abençoar.